tem microfone. Oi. Pode começar ou vai ter outra contagem regressiva? Já foi começar, na verdade. Bom dia, feliz sábado a todos. É um prazer estar aqui na casa de Deus e ver rostos tão bonitos que a gente às vezes só vê uma vez por semana, às vezes duas, porque tem que vir no domingo também, né, pastor? Sábado, domingo, pelo menos na quarta-feira também temos culto à noite. Que Deus seja com cada um de vocês nesta manhã. Olha, eu estou muito feliz por estar aqui, já cumprimentei toda a minha equipe aqui, os músicos, mas eu quero que você, nesse momento, olhe para a pessoa que está ao seu lado, cumprimente ela, deseje ela um feliz sábado, quem está do seu lado, na frente, atrás. Se você quiser se levantar, ir em outro banco, cumprimentar, diga o quanto você está feliz. É muito bom começar o dia sorrindo, né? Porque quando a gente sorri, a gente movimenta mais músculos do que quando a gente chora. Então faz bem, até por exercício do rosto, para a nossa musculatura, para a gente envelhecer mais lentamente, viu, pastor? Quando a gente sorri mais, a gente demora mais para ficar velho. Então, as rugas demoram mais a aparecer. Então, é bom sorrir. Bom dia a todos vocês, feliz sábado, que Deus abençoe a vocês. Nesta manhã, então, eu gostaria de convidar você a se colocar de pé. Nós vamos fazer uma oração e logo em seguida você permaneça em pé, porque nós vamos cantar 2 louvores aqui com vocês. E eu quero que vocês cantem bem forte, cantem bem bonito, porque é para Deus. Então, Ele merece o nosso melhor. Vamos ficar de pé então, vamos orar, buscar a presença do Senhor aqui em nosso meio. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, nosso Senhor e nosso Salvador, muito obrigado porque estamos aqui na Tua casa. Ó Deus, nós viemos aqui com um motivo único, que é de Te adorar, Te servir e fazer a Tua vontade. Nós, Pai, estamos muito felizes porque o Senhor habita neste lugar. Os anjos estão aqui e o Espírito Santo inundou este lugar com a sua presença. Ó Pai, nós queremos muito que o nosso coração nesta manhã seja transformado, que a nossa vida seja restaurada e que saiamos daqui muito melhores do que quando aqui chegamos. Abençoe, Pai, os louvores que serão entoados, aceite nossa adoração como oferta, como um cheiro suave que suba até o Teu trono de graça. Perdoa também os nossos pecados. Tenha misericórdia e compaixão de nós e demonstre todo o seu amor a nós nesta manhã. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar então aquela música que fala que quando nós olhamos para a cruz, nós sentimos o amor de Deus. Se você sente isso também, cante tentando imaginar aquela cena, você ali, olhando para a cruz de Jesus e sentindo o amor dele sendo derramado naquele lugar. E imagine você se prostrando diante daquela cruz e dizendo: Senhor, me perdoa. E obrigado por ser o meu Salvador, por me salvar, por me amar. Ao olhar para a cruz, eu recebo perdão, eu sinto amor no meu coração. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Essa mesma graça que me alcançou, ela pode alcançar você também. Então hoje, entregue a sua vida nas mãos de Jesus, que Ele vai fazer o milagre que você precisa. Apenas creia. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão.
tocarei as marcas, marcas de vitória. Vencido é o pecado. Perante quem? Perante ti. Eu vou me prostrar. Me prostrarei. Cante conosco, cante. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Eu não sou merecedor, você não é merecedor, nós não somos merecedores, mas a graça de Cristo nos alcançou. Cante de novo. Que ao olhar para a cruz, nós somos transformados. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Não sou merecedor, Tua graça me alcançou. Amém? Nós realmente não somos merecedores, mas pela graça de Deus, nós estamos aqui. E se você está aqui, eu tenho certeza que você veio aqui com um propósito no seu coração, que é para pedir para Deus tomar o seu coração. Então, nesta hora, peço a vocês que, junto com essa banda que está aqui, com esses cantores, com toda a congregação e com os anjos que estão aqui, cante: Senhor, toma o meu coração, eu entrego na minha vida tudo que eu tenho. Não tem nenhum valor, mas por favor, pela tua graça e misericórdia, me aceite como eu sou, porque eu quero ser transformado e não quero sair daqui a mesma pessoa. Eu quero ser novo em Cristo Jesus. Amém? Cante. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro. Só te adoro, meu Senhor. Cante, toma o meu coração. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar. Cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Tá tão bonito. Deus merece o nosso melhor. Cante com mais energia, com mais força, de verdade, de coração. Meu desejo, Senhor, te honrar. De coração. Com meu coração te adorar. Tudo que há em mim Tudo que há em mim te dá louvor, Senhor. te dá louvor.
Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Amém. Que Deus seja sempre louvado, exaltado seja o nome do Senhor, hoje e eternamente. Amém. Você pode se sentar. Oi. Que bom que você está aqui, que você chegou esta manhã à casa do Senhor, seja presencialmente, seja pela internet, aqueles que nos acompanham pelo canal Adventistas Asa Norte, são todos muito bem-vindos. Se você entrou aqui pela primeira vez, é um convidado da TV Novo Tempo, talvez, nós temos um momento agora em que teremos a pregação, esse primeiro momento, e num segundo momento, na hora que nós chamamos de escola sabatina, nós temos uma classe especial para aqueles que ainda não fazem parte desta comunidade. Nós temos uma classe de estudo da Bíblia e você é convidado para participar conosco aqui atrás da classe de estudo da Bíblia. Nós temos alguns avisos esta manhã. Com relação àquilo que vai acontecer aqui durante a semana, os programas da igreja, e que são importantes que todos nós participemos. O primeiro deles a gente falou semana passada, o Arthur, que é um jovem aqui da nossa igreja, ele teve uma ideia de desenvolver um novo ministério, o Ministério da Carona. Semana passada a gente não colocou aqui o código para você entrar no grupo, mas está aí o código, o QR Code, para que você possa apontar seu celular e, se você puder, você tem condições de dar carona àqueles irmãos que não têm um carro, que não têm um meio de transporte, que muitas vezes têm dificuldade para chegar aqui, para adorar ao Senhor. É só você apontar aí tua câmera, seu celular, para entrar no grupo e oferecer carona para aqueles que precisam. Um outro aviso é o Dr. Luiz de Braga, que é o advogado da Igreja Adventista para toda a América do Sul. Ele pediu que nós avisássemos aqueles que são da área jurídica, mas também aqueles que não são. Se você é estudante universitário, se você tem interesse nesse tema, na quarta-feira, dia 10, vai ser realizado o 9º Congresso Internacional sobre Liberdades Fundamentais. É um tema que interessa muito a Igreja Adventista, porque diz respeito à liberdade religiosa, liberdade de expressão e objeção de consciência. Então, estarão ali, quarta-feira, vai ser o dia todo. E para você participar, você tem que primeiro se credenciar. E o credenciamento é de 8 às 9 da manhã. Vai estar ali o Dr. Luiz de Braga, o Dr. Adolfo Soares, o jornalista Felipe Nemos, que é aqui também da Divisão Sul-Americana. Então, e outros membros da igreja ali estarão palestrando. Mas teremos também autoridades que estarão palestrando sobre esses temas, sobre liberdades fundamentais. Se você é estudante universitário, principalmente, o Dr. Luiz pediu que nós convidássemos você para estar ali presente na quarta-feira. O auditório é grande, cabe muita gente, então se você tem interesse nesse tema, vá lá. Vai ser no Superior Tribunal de Justiça, tá? Então, todos que puderem, compareçam para prestigiar esse evento. Também foi pedido para que nós avisássemos que hoje à tarde, às 17 horas, acontecerá um encontro de corais. O Coral da Asa Norte vai estar presente nesse encontro. Onde é que vai ser? Lá na Igreja do Lago Sul. Então, hoje à tarde, às 17 horas, é encontro de corais. O Coral da Asa Norte vai estar. Se você puder, também vá prestigiar esse evento. E no domingo que vem, não esse, mas o próximo domingo, nós vamos ter aqui um culto especial. Um culto especial do Dia das Mães, né? Vai ser às 19 horas.
Todo domingo, lembrando que amanhã continua a série, né, nos Bastidores da Felicidade, pastor Michael vai continuar a série. Se você ainda não veio, venha. O convite é para que todos que estão aqui venham no domingo e também nos cultos que puderem. Se você puder vir na quarta, também venha. No culto no Amanhecer com Deus também, que é o sábado às 8 e no domingo às 6 da manhã. Então, somos convidados a participarmos de todos os cultos oficiais da igreja. Mas nesse domingo, que vai ser o segundo, volta um pouquinho, isso, nós vamos ter então um programa especial do Dia das Mães. Vai ter louvor, vai ter apresentação do coral infantil, vai ter um sermão especial e vão ter também brincadeiras de mães com os filhos e também vai ter aquela pipoca que todo domingo nós temos aqui atrás, que é muito legal. Então, venha, faça planos para todas as mães com seus filhos e a orientação é que venha com roupa leve. Porque como vai ter essas atividades aí, então venha com roupa leve para participar, para que as mães e os filhos possam participar das brincadeiras ali atrás. Lembrando, o próximo é do nosso canal, as redes sociais. Então, é só nos seguir aí no @adventistasasa-norte, se você ainda não segue. Você que está nos assistindo aí no canal Adventistas Asa Norte, pelo YouTube, também dá para nos seguir no Instagram. Então, que Deus abençoe a todos nós que estamos aqui, você que está nos assistindo também, e permaneçamos aqui na presença do Senhor. Bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos à Casa de Deus. Nessa manhã, para todas as crianças que aqui estão e para todos os grandinhos que aqui estão também, nós temos a alegria de trazer diante da igreja uma família muito especial que nessa manhã estará dedicando o seu filhinho ao Senhor. Eu quero chamar o Gênison e a Paula, junto com o Samuel, aqui, por favor. No ano de 2021, no dia 7 de julho, vocês já estão vendo aqui algumas fotos do pequeno Samuel. Podem vir mais para cá. No mês de julho de 2021, Deus presenteou a Paula e o Gênison com o Samuel. Né, Samuel? Nessa última semana, eu estive ali na casa deles, pude conhecer um pouquinho de todo o cantinho do Samuel, tudo aquilo que ele tem procurado fazer e como seus pais têm buscado desenvolver a educação dele. E eu queria dizer a vocês, Gênison e Paula, eu queria expressar a vocês um outro salmo. Na casa de vocês eu apresentei o Salmo 44, mas nessa manhã, diante da nossa igreja, eu queria que vocês relembrassem o Salmo 1. O primeiro salmo, que é também o início de um livro muito especial, porque o Salmo está dentro do conjunto de livros de sabedoria, e como pais, nós precisamos muito de sabedoria. O texto nos revela uma abordagem muito importante que nós precisamos ter com nossos filhos. E essas frases aqui, eu gostaria que ficassem guardadas no coração de vocês. Diz assim, Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Eu não tenho dúvidas de que vocês sonham grandes coisas para o Samuel. Eu não sei quais são os sonhos que vocês têm
para o Samuel quanto à vida profissional dele. Eu conheci os planos profissionais que os meus pais tinham para mim, embora eu não segui nenhum deles. Mas eu tenho convicção de que o sonho mais primordial de qualquer pai e de qualquer mãe é que seu filho seja bem-sucedido, independente da profissão que ele escolher. E antes até que ele seja bem-sucedido no seu caminho com Deus. E para que o Samuel seja um menino bem-aventurado, ou seja, um menino feliz, ele precisará ter a consciência de que andar no conselho dos ímpios não é bom. Ele precisará entender que se assentar na roda de quem está sempre falando coisas ruins também não é bom. E ele só vai conseguir aprender isso vendo vocês. A instrução que vocês dão desde agora, o carinho que vocês entregam a ele desde agora, e todo o cuidado que vocês oferecem a ele, ajudará ele a entender que o prazer da vida de um homem e de uma mulher também está na lei do Senhor. E aqui diz que o verdadeiro homem feliz, a verdadeira mulher feliz, é aquela que é plantada como uma árvore junto à corrente do bem. Bom, por mais que o Samuel tenha liberdade de escolha e ele possa fazer o que ele bem entender da sua vida, quem vai plantar ele na corrente do bem são vocês. Cuidem da terra que vocês estão adubando para que ele seja sempre uma árvore plantada na corrente do bem. E que o Samuel, acima de qualquer coisa, seja um menino que ama o Senhor, procura as coisas do Senhor e observa em você, Paula, e em você, Gênison, a presença de Deus o tempo inteiro. Hoje nós estaremos consagrando ele diante da igreja, mas todos os dias vocês precisam consagrá-lo na casa de vocês, diante de Deus. E que o Senhor seja sempre maravilhoso na história de vocês. Quero convidar a família, os que aqui estão, por favor, para nos cercarem aqui. Nós vamos nos ajoelhar e eu quero pedir à vovó, ao vovô e ao tio, para também no momento em que eu levantar as minhas mãos, que vocês levantem as mãos junto comigo, tá bom? Vocês podem ficar mais aqui ao meio e nós vamos circundar vocês. Nós vamos ajoelhar e a igreja permanece assim como está. Nosso poderoso Deus, a Paula e o Gênison receberam do Senhor a maior herança que eles poderiam receber. O Senhor concedeu a eles um filho e deu a eles também o privilégio de trabalhar na educação de um menino que em breve poderá ser um grande homem usado para o serviço do Senhor. E é por isso que nessa hora, Pai, levantando a nossa mão, nós suplicamos que a Tua mão esteja estendida sobre a vida do pequeno Samuel. Assim como o seu próprio nome significa, que ele seja sempre um menino aliado do Senhor. Um menino cuja a história esteja sempre marcada pela presença do Senhor. Que o Samuel ame o Senhor acima de tudo, Pai. Independente da profissão que ele escolher, independente das atividades que ele for desenvolver ao longo de sua vida, que a maior alegria do Samuel seja buscar o Senhor de todo o seu coração. Dá sabedoria ao Gênison e à Paula, Pai, para que eles tenham todos os dias a vontade pura de conduzir o Samuel nos caminhos do Senhor. Amém. Que esse menino tenha saúde, que esse menino tenha a Tua bênção e que ele ame o Senhor e consiga ajudar as pessoas que o cercam a amarem o Senhor também. Eu entrego essa família nas Tuas mãos e coloco Samuel como um menino do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Eu quero chamar a Olivia aqui agora, a nossa secretária, para literalmente marcar a vida do Samuel aqui dentro da igreja e especialmente na palavra.
Assim como vocês recebem a Bíblia com o pezinho dele marcado, nós também queremos entregar aqui o certificado e essa lembrança para que o Samuel, um dia, assistindo o canal Adventistas Asa Norte, ele possa rever a sua dedicação a Deus. Antes de nós concluirmos, eu queria saber da parte da igreja, quantos dos que aqui estão nessa manhã se comprometem a ajudar o Gênison e a Paula na educação do Samuel, dentro da influência que podemos exercer como igreja. Quantos se comprometem a isso? Amém. Vocês podem cobrar deles depois, tá bom? E que Deus os use muito. Deus os abençoe. Tá. Obrigado. Deus abençoe. Olá, feliz sábado. Que bom que estamos aqui reunidos como irmãos, aqui na casa do nosso Deus. O profeta Jeremias, lá em Jerusalém, na época em que os judeus estavam cativos na Babilônia, ele escreveu no capítulo 29, dizendo o seguinte: buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Esse é um momento muito especial. É o momento da oração intercessora. É um momento em que nós podemos chegar ao trono de Deus, em nome de Jesus, e fazer um pedido muito especial para nós mesmos. Mas é um momento em também que podemos interceder pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, por aquelas pessoas que nós estamos estudando a Bíblia com elas. E é por isso que eu quero convidá-los a vir aqui à frente. Se você tem um pedido muito especial que você gostaria de colocar diretamente do trono de Deus, vem aqui à frente. Vamos juntos nos ajoelharmos e buscarmos as bênçãos de Deus para a nossa vida. Erguemos nossa voz ao céu, e Deus se inclina para nos ouvir. São tantos os anseios que queremos entregar, pois temos em seu grande amor. Problemas se resolvem pelo seu poder, enfermos são curados pela fé, os lares destruídos são erguidos outra vez, a vida nova então se faz. Deus nos ouvirá, nossa voz atenderá, se com fé nos achegamos aos seus pés. Santo é o nosso Deus, grande é o seu poder, nosso coração humilde em contrição derramamos em suas mãos. Cumpra-se em nós então o seu querer. Convido aqueles que puderem se ajoelhar, que nos ajoelhemos. Querido Deus, Criador e nosso Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua casa para Te adorar, para Te louvar, para exaltar o Teu santo nome. Estamos aqui também, Senhor, alegres, felizes, porque o Senhor reservou um tempo especial
para que pudéssemos juntos, como irmãos, como família, como teus filhos, parar as nossas atividades para nos comungar contigo. Invocamos, Senhor, a presença do teu Santo Espírito em nossas vidas, a fim de que a nossa mente, Senhor, possa ser transformada de acordo com a tua vontade para a nossa vida. Nos colocamos à disposição, Senhor, como vasos, a fim de recebermos o teu Santo Espírito, para que possamos cumprir a missão que o Senhor tem para cada um de nós. Nesse momento, o Senhor sabe o que vai no coração de cada um dos teus filhos aqui, presentes aqui na tua casa, como também aqueles que estão nos seus lares, participando também deste culto, através da internet. Que o Senhor, através do teu Santo Espírito, nos fortaleça a fé, nos dê a paz, a esperança que tanto precisamos nestes dias difíceis em que estamos vivendo. Pedimos também, Senhor, que ao pastor Michael apresentar a tua palavra a nós, que o teu Santo Espírito possa usá-lo mais uma vez. E a nós outros que vamos ouvir, que tenhamos a compreensão, que possamos sair daqui fortalecidos, alimentados espiritualmente. Pedimos também, Senhor, por aqueles nossos amigos que receberam o livro O Grande Conflito, aqueles que já estão lendo, aqueles que ainda não iniciaram a leitura, que o teu Santo Espírito possa tocar no coração delas, e aqueles de coração sincero possam ler e compreender a tua vontade para a nossa vida. Pedimos estas bênçãos, cientes de que somos pecadores, não somos merecedores, mas pedimos pelos méritos de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Continuando então o nosso momento de adoração, gostaria de convidar vocês agora para cantar. E nós vamos cantar um hino cujo título é Salmo dos Salmos. Será que alguém aqui sabe me dizer qual é o Salmo dos Salmos? De todos os salmos, qual é aquele salmo que é considerado o Salmo dos Salmos? Salmo 23. Pastor, essa igreja aqui tá estudando a Bíblia. Se não soubesse essa também, né? Essa foi fácil. Mas que bom, nós vamos cantar então esse hino que diz que o Senhor é o nosso pastor, e se Ele é o nosso pastor, nada nos falta. Fique de pé, vamos cantar, preparando o nosso espírito para receber a mensagem dessa manhã. Cantar que o Senhor é o nosso pastor, e não temos nada a temer, porque Ele está conosco. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor os conduz. Minha vida darei ao Senhor, confiarei em seus braços de amor. Cante da bondade do Senhor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. Amém?
Senhor é o nosso pastor, não temos nada a temer. Deus seja louvado. O Senhor é meu pastor, o meu guia irei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Que Deus perdoe os nossos pecados, porque o seu amor é sem igual. Seu perdão é completo, seu amor sem igual. Sob suas asas seguro estarei. Seu amor transformou o meu ser. Cante bem forte, cante bem alto. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. Que darei ao meu Senhor por seu tão grande amor, pois me fez renascer e eu não posso entender nem explicar tal milagre do céu. Dar a vida ao maior pecador que sou eu. Amém. Deus seja louvado. Pode se sentar. Algumas coisas temos percebido nesses últimos dias da nossa igreja, que tem sido, pelo menos na minha percepção, que tem sido melhoradas, que tem trazido a nós um pouco mais de conforto em relação a tudo aquilo que nós buscamos oferecer a Deus e também expressar através da nossa adoração. E todos nós já percebemos que algumas melhorias foram feitas. Vários de vocês acompanharam essas melhorias sendo desenvolvidas ao longo do tempo. E já desde o ano passado, Deus foi dando a nós condições de melhorarmos, a estrutura da nossa igreja, do prédio da nossa igreja, a fim de que conseguíssemos ter um avanço maior e também uma capacidade melhor de atender com as várias instrumentalidades que temos, equipamentos que temos, aqueles que chegam até nós e conseguem ouvir a mensagem do Senhor. No entanto, para muitos de nós, o serviço de reforma da igreja, ele acabou. Porém, ele não acabou. Nós ainda precisamos resolver algumas questões, e a mais importante das questões a ser resolvidas é que consigamos quitar todas as contas que foram sendo feitas a fim de que pudéssemos ter essas melhorias em nossa congregação. E para isso, eu peço a você que continue se empenhando do ponto de vista financeiro, com os seus recursos, com as suas ofertas, para que nós consigamos ter todos os nossos compromissos quitados, sanados, e assim possamos continuar avançando a obra de Deus aqui nessa terra. Esse é um momento do mês muito especial. No decorrer dos dias, parece que o dinheiro vai fugindo do nosso bolso, da nossa carteira, mas nesse momento ele ainda está presente. E eu quero pedir a você que continue se empenhando para que nós possamos, através das ofertas e doações, quitar todos os compromissos financeiros que temos e então avançarmos com todos os nossos próximos passos
dentro dessa comunidade. Então, embora muita coisa da reforma tenha acabado, nós ainda precisamos quitar. Temos tido um grande apoio da Associação Planalto Central, tem nos auxiliado muito, porém, junto com eles, nós queremos também, com todo o apoio, com todo o suporte que eles estão nos dando, nós queremos também resolver todas as questões financeiras que ainda existem. E precisamos da sua ajuda. Então, se você estava auxiliando no decorrer do tempo em que as coisas estavam sendo quebradas e recolocadas, você também pode continuar colocando o seu esforço mais uma vez para sanarmos todos os compromissos financeiros que temos. Então, se você tem uma oferta especial a entregar, esse mês é um mês muito importante para você fazer isso. Conto com a sua ajuda para que todas as nossas pendências financeiras sejam sanadas e nós continuemos avançando na obra do Senhor. Amanhã, como o Eliose mencionou, nós continuamos a nossa série. Na verdade, amanhã nós vamos concluir tanto a série dos adultos quanto a série das crianças, certo? E eu conto com a sua participação e, acima de tudo, com a participação dos seus amigos conosco aqui. Amanhã nós temos o último capítulo da série Os Bastidores da Felicidade e o último capítulo da série das crianças. E se prepare, porque nós já estamos com as séries novas no forno, prontinhas para sair do forno, e em breve nós já vamos anunciar a você as próximas séries, tanto dos adultos quanto das crianças, que vão começar nos próximos domingos. Os nossos domingos, eles não serão mais os que eram no passado. Então, aquilo que existiu no passado não vai mais existir em nome de Jesus. E você sabe do que eu estou lhe dizendo. E em decorrência do que acontecia no passado, eu resolvi trazer a mensagem dessa manhã por conta daquilo que alguns vieram conversar comigo. Existe um sermão que eu havia preparado ele há algum tempo, e eu o preguei quando nós tínhamos, num desses domingos do passado, aí, onde poucas pessoas estavam. Nesses domingos eu preguei essa mensagem, e algumas pessoas me procuraram, querendo o esboço, o resumo, ou se ele tinha sido gravado em algum momento. E eu percebi que com a mudança que eu havia feito, e eu inclusive alterei algumas coisas nos meus arquivos no computador, eu não só perdi o texto, como perdi também os slides, e eu percebi que eu não tinha pregado isso de maneira que ficasse gravado. Então, eu pensei, eu acho que vai ser uma boa oportunidade para que mais pessoas possam ouvir essa mensagem e, ao mesmo tempo, ficar registrado de alguma forma. Depois você vai poder compartilhar essa mensagem através do nosso canal Adventistas Asa Norte. Então, se você foi um dos poucos que estavam em um dos domingos lá do começo do ano, eu peço a você que mais uma vez reforce o aprendizado dessa manhã, que eu espero que ele seja muito útil a todos nós. E o texto que nós vamos estudar está lá no Evangelho de João, no capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Se você está vindo a esta igreja pela primeira vez, saiba que todas as nossas mensagens estão registradas no canal do YouTube, onde você pode procurar lá Adventistas Asa Norte, e todas as mensagens lá estarão. João capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus a um monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer.
Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Essa é a história da multiplicação de pães e peixes, que aqueles que são cristãos há um bom tempo já a conhecem muito bem. A história da multiplicação dos pães e peixes está registrada na Palavra de Deus justamente para que nós tenhamos a consciência de que nada, absolutamente nada, é pouco quando se é colocado nas mãos do Senhor. Essa história tem alguns elementos que chamam muito a nossa atenção por todos esses pequeninos detalhes que fazem com que a história ganhe aspectos cinematográficos. Se nós pudéssemos hoje elaborar um roteiro de filme para essa história, ela daria um filme incrível, por todos os seus pequenos detalhes que se traduzem numa grandeza de emoção e, ao mesmo tempo, de convicção. Emoção porque o desdobrar dessa história se dá através de uma pequena pitada de fé, muito pequena, e também através de uma pequena porção de comida. A história está registrada entre um intervalo de atividades que aconteceram, onde Jesus estava buscando ali trazer mais uma vez ensinamento aos discípulos que o cercavam a todo instante. Jesus havia participado de um momento muito especial, muita gente estava agora atrás de Jesus, querendo conhecer o que ele estava para oferecer. Muitas pessoas, inclusive, queriam receber os seus milagres, por conta de toda a fama de Jesus, que percorria pela cidade de Cafarnaum e também por toda a Galileia. No entanto, por conta de toda a exaustão que acontecia às atividades de Jesus com os seus discípulos, ele procurou um lugar à parte, para que ele e seus discípulos tivessem uma espécie de concílio de repouso. Essa palavra concílio, ela não é tão comum a nós. É comum aos pastores, é comum àqueles que trabalham ou lidam com organizações religiosas, mas não é uma palavra muito comum às pessoas em geral. Mas essa palavrinha concílio, ela tem que ver com uma reunião que envolve pessoas que estão buscando a mesma coisa, ou pelo menos deveriam estar buscando a mesma coisa, e essa atividade tem como objetivo fomentar ou ampliar aquilo que se procura estabelecer. Então, um grupo de pessoas, Jesus e seus 12 discípulos, saíram para um lugar à parte, a fim de que ali pudessem ter um concílio de repouso. Por que um concílio de repouso? Porque normalmente os concílios, eles não trazem muito repouso, eles trazem mais inquietação, porque vai se conversar sobre temas, propostas, ideias inovadoras para se colocar em prática. Mas esse concílio tinha o objetivo de facilitar a calmaria de homens que estavam o tempo inteiro em muita ação, devido aos milagres que Jesus já estava realizando e a quantidade de pessoas que estavam buscando ter contato com Jesus. Nesse concílio de repouso, nesse momento à parte, nessa reunião particular, Jesus queria ali trazer algumas instruções para os seus discípulos e acalmar o coração deles. Muitos estavam realmente agitados.
Pedro, como um daqueles grandes discípulos, né, que está sempre liderando todas as coisas, imaginava que já era hora de Jesus ter proporções maiores do seu ministério. Alguns, como Tiago e João, estavam ali tentando encontrar maneiras de fazer com que Jesus galgasse posições mais adequadas a toda a sua própria capacidade. E eles gostariam de, junto com Jesus, também ter uma certa autoridade sobre a população que seguia Jesus. Então havia uma série de motivações, nem todas corretas, mas que estavam ali para que Jesus pudesse acalmá-las. No entanto, quando Jesus estava buscando ter um encontro especial com os seus discípulos para acalmar o coração deles, as multidões começam a se aglomerar mais uma vez ao redor de Jesus. E olha que naquela época nem tinha WhatsApp para ficar mandando localização, muito menos informar aonde estava Jesus ou como ele estava com os seus discípulos. O fato é que, de alguma maneira, gente começou a chegar de todos os lados. E, de repente, aquilo que era para ser um concílio de repouso, uma reunião particular, se transformou mais uma vez numa oportunidade de evangelismo público, de pregação espontânea a todos aqueles que queriam de alguma forma conhecer o amor de Jesus. Era gente de todos os lados, e a Bíblia chega a nos dizer que haviam ali mais ou menos 5.000 homens, o que nos faz ter convicção de que naquele lugar estavam mais de 10 ou até 15.000 pessoas. Porque a Bíblia não registra o número de mulheres e de crianças, apenas o número de homens, diante, é claro, da comunidade muito mais patriarcal, se você quiser chamar de machista, também dá, para aquele momento da história. Só homens eram registrados, mas é claro que não haviam só homens naquele lugar. 5.000 homens, provavelmente mais umas 7.000 mulheres e crianças. Então, coloque aí por baixo umas 12.000 pessoas se aglomerando para ouvir Jesus e para ter algum tipo de contato com Jesus, a fim de que as suas necessidades fossem sanadas. Jesus prega e diz, inclusive, um livro muito interessante, que Jesus deve ter pregado por mais ou menos 4 horas. Imagine você escutar um sermão por mais de 4 horas. O que você acha da gente ficar aqui 4 horas? Fique tranquilo que eu não vou fazer isso. Mas Jesus pregou ali por aproximadamente 4 horas, segundo uma destas comentaristas, e a informação dessa pessoa é muito importante. E Jesus ali, pregando por um bom tempo, consegue, inclusive, acalmar não somente o coração de seus discípulos, mas acalmar também o coração de crianças que ouviam Jesus. Essa informação também nos é dada. E veja, acalmar o coração de crianças não é tarefa fácil. Qual foi a última vez que você foi bem-sucedido em acalmar o coração de crianças agitadas? Você lembra desse momento? Jesus falava e a sua voz melodiosa ressoava pelos corações das pessoas que estavam ali, pela mente dessas pessoas que estavam em busca de algo superior. Mas num dado momento, um dos discípulos, percebendo que o sol já estava quase a se pôr, chama a atenção então de Jesus e lhe diz: Mestre, é importante que agora o Senhor despeça essas pessoas, porque elas precisam comer. E se nós conseguirmos despedir elas agora, de maneira organizada, elas irão para seus lares, conseguirão ter tempo hábil para preparar os seus alimentos, e até mesmo aquelas que não têm, terão condições de comprar, pois o comércio ainda está aberto. Mas se demorarmos mais um pouco, elas não terão condições de preparar seu alimento, muito menos de comprá-lo. Então, Senhor, é hora de terminarmos o nosso culto, é hora de terminarmos o nosso programa especial. Despeça as multidões. Mas Jesus então faz uma contraproposta. Ele diz assim: o que vocês acham? E ele fala isso para Filipe. O que você acha, Filipe?
de nós mesmos darmos de comer a essas pessoas. Ao invés de elas irem para casa comer, ao invés de elas procurarem algum comércio, nós mesmos oferecemos comida para elas. Filipe, muito incrédulo naquela situação, porque assim como Tomé, ele era muito incrédulo, embora Tomé ganhe muito mais fama nesse quesito do que Filipe, Filipe era tão incrédulo quanto Tomé, e eu creio que ele era ainda mais incrédulo do que Tomé, porque a incredulidade de Filipe aparece mais vezes na Bíblia do que a incredulidade de Tomé. A incredulidade de Tomé aparece uma única vez, e nós já taxamos ele de incrédulo, embora naquela ocasião ele o seja mesmo, mas a incredulidade de Filipe aparece mais de uma vez na Bíblia. Se 2 ou 3 é mais do que 1, então por isso considero Filipe mais incrédulo. E pela incredulidade dele, ele então rebate Jesus dizendo: Senhor, como vamos dar de comer a essas pessoas? Nem mesmo os nossos 200 denários seriam dinheiro suficiente para comprarmos pão para toda essa gente? Veja, 200 denários convertidos para os nossos dias, daria algo em torno aí de 4 mil reais. Com 4 mil reais, você conseguiria comprar pão suficiente para alimentar 12 mil pessoas? Sim ou não? É possível que não. Eu não sei exatamente quanto custa, embora esse não seja o melhor padrão, né? Mas eu não sei exatamente quanto custa um pão francês. Mas que ele seja aí 70 centavos, não sei. Realmente não daria para comprar um pão para cada um. E Filipe então diz: não vai dar, Senhor. Tudo que temos é 4 mil reais, 200 denários. Não dá para a gente comprar pão para toda essa gente? Então aparece um outro discípulo, chamado André. André, ele tinha uma característica interessante. Diferente de seu irmão Pedro, André era muito observador. Se Pedro chegava chegando, André procurava conhecer o ambiente, saber o que estava acontecendo, observar cada detalhe à sua volta, para finalmente trazer alguma informação importante. André não jogava palavras ao vento. E naquela ocasião, então, ele diz: Senhor, já que o Senhor está aí conversando com Filipe acerca de alimentar a multidão, eu concordo com Filipe, ele tem razão, esse dinheiro que nós temos não é suficiente para dar comida a todas as pessoas que estão aqui. E nós ficaríamos zerados em nosso caixa. Mas, Senhor, tem um garoto que está aí. Ele tem 5 pães e 2 peixes. Mas perceba que na própria Bíblia, no próprio texto bíblico, aparece o seu arrependimento. Eu disse que André não é dessas pessoas que ficam soltando palavras ao vento, mas parece que ele as soltou nesse momento. Porque ele, arrependido, diz assim: Senhor, Senhor, que é isso para tanta gente? Eu imagino que ele até deve ter pedido perdão a Jesus pelo que ele disse: Senhor, perdoe a besteira que eu falei. Você já falou alguma besteira alguma vez na vida? Quem nunca falou uma besteira, jogue a primeira pedra. Né? Todos nós, em algum momento da vida, já nos equivocamos com alguma informação, seja essa informação até mesmo verdadeira, mas quem sabe até precipitada, ou às vezes uma informação que não tinha a menor relevância mesmo. E nesse caso, parecia que a informação de André não tinha a menor relevância. Ora, se com 200 denários, aproximadamente 4 mil reais, não dava para comprar pão para 12 mil pessoas, que dirá 5 pães e 2 peixes? Caindo em si, ele pede desculpa: Senhor, perdão pelo que eu disse. Mas Jesus, ele valida a informação que lhe foi dada, e ele diz: foi boa a sua informação, André? Por favor, traga o garoto até mim, traga ele até aqui. André vai, busca o garoto, e Jesus então pede o lanche do menino. Veja, esse garoto deve ter saído de casa com o seu lanchinho preparado pela sua mãe.
5 pães e 2 peixes. E agora aparece alguém, um adulto, que está lhe pedindo toda a sua comida, todo o seu lanche. Pense com cabeça de menino agora. Você daria? Todo o seu lanche? Você daria? Você tem 5 pães e 2 peixes. É a sua comida. Você está guardando até os últimos instantes, até os 46 do segundo tempo. Você está encantado com tudo aquilo que Jesus lhe disse. Mas agora vai chegar a hora de você comer. Bom, eu não sei se você é parecido comigo, mas é claro que a gente sempre fica tentando encontrar na história semelhanças com o nosso jeito de ser. Eu sempre gosto de guardar aquilo que eu mais gosto para o fim. Então, por exemplo, açaí, como você já sabe, que é a minha comida preferida, se o açaí estiver ali e estiver algumas outras coisas, eu vou comer todas as outras coisas primeiro e o açaí vai ficar por último, porque é aquilo que é mais especial para mim. E eu também não me dou ao direito de comer entre as refeições, eu não estou aqui criticando quem o faz, mas eu imagino que esse garoto, pela condição pobre que ele tinha, e eu já vou explicar por que ele era pobre, ele ficou guardando o momento certo de comer, a hora exata de poder, então, se deliciar com aquilo que era preservado para ele. Mas, então, um adulto lhe pede toda a sua comida. E agora, voltando à pergunta que eu lhe fiz, levando você a pensar como um garoto, você daria todo o seu lanche? Sim ou não? Alguns podem até refletir um pouquinho, quem sabe daria um pãozinho, um peixe. Quem sabe deixaria pelo menos ainda 2 pãezinhos para mim e um peixe, né? Dá para, como eu sempre digo, dá para fazer um McFish com esses 2. Mas a Bíblia nos informa que esse garoto entregou tudo o que ele tinha. Tudo. Os 5 pães e os 2 peixes foram colocados nas mãos de Jesus. Todo o seu lanche foi embora. Todo. E o que me faz entender que essa história é especial? Porque alguém pode pensar assim, pastor, ele entregou tudo porque ele ia chegar em casa e ia comer de novo? Eu acho que não. Ele entregou tudo porque ele comia todo dia, ele já estava acostumado com essa comida, eu mesmo como a mesma coisa todo dia, tem horas que eu enjoo, e se alguém me pedir, eu vou dar mesmo. Só que esse garoto era muito pobre mesmo. E como que eu sei que esse garoto era muito pobre? Pela qualidade do pão que ele tinha. A Bíblia traz uma informação preciosa para nós. A Bíblia diz que ele tinha 2 peixes, mas ele tinha 5 pães. E esses 5 pães que ele tinha eram pães de cevada. Veja, apenas pessoas que eram atendidas pela assistência social da época tinham cevada como farinha para fazer seu pão. Embora hoje seja até fitness, né, comer pão de cevada, naquela época não era. Naquela época era o carimbo da mais extrema pobreza. Se você estivesse portando pães de cevada, você estaria declarando a toda a sociedade: sou alguém muito carente. Porque as pessoas que tinham uma mínima condição, elas conseguiam ter acesso à farinha de trigo ou a algumas outras farinhas. Mas a farinha de cevada, ela era distribuída pela assistência social da época. E somente pessoas extremamente pobres, necessitadas, faziam uso dessa farinha doada. E veja também a qualidade do peixe que estava nas mãos desse garoto. Quando a Bíblia usa a palavra peixe, especialmente no Novo Testamento, a palavra grega para peixe é sempre iktys. Inclusive, a palavra iktys é um acróstico, né, de Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Jesus Christus, e eu esqueci o resto, mas é isso daí. Iktys está sempre presente quando o assunto é peixe no Novo Testamento. Porém, quando a Bíblia quer frisar que o peixe é pequeno, a
a palavra usada não é ikites. E nesse texto de João, capítulo 6, o autor, João, não usa a palavra ikites. João usa a palavra opsarium. E opsarium quer dizer peixe muito pequeno. Quando você pensa em peixe muito pequeno, que peixe vem à sua cabeça? Eu penso num lambari, né? Pode pensar numa piaba, se você é de uma região praiana, litorânea, você pode pensar numa sardinha. Eu penso logo num lambari. Uma vez, meu pai e eu, e também outros 2 amigos, nós fizemos uma pesca maravilhosa. Nós pescamos 122 lambaris. Né? Foram 122 lambaris pescados na linha, não foi na rede, não. Tá? E não é história de pescador. E para ficar ainda mais evidente, e eu sei que isso vai piorar, né, a minha argumentação de que não é história de pescador, mas eu estava lá, eu vi, meu pai usava uma vara com 2 linhas, 2 anzóis, e ele pegava de 2. Claro que o lugar tinha sido cevado, né, os pescadores de plantão sabem que cevar um ambiente facilita a pesca, mas naquele dia nós pegamos 122 lambaris. E, portanto, quando eu penso num peixe muito pequeno, logo me vem essa cena dos lambaris. Então, naquele dia, Jesus pediu ao garoto todos os seus 5 pães de pessoas extremamente pobres e os seus 2 peixinhos. E como aquela era uma região litorânea, né, embora o lago ao qual eles estavam próximos, que é chamado de Mar da Galileia, na verdade era um lago, né, o lago de Tiberíades, eu também posso achar que ali era uma sardinha. Então agora pensa comigo aqui, ó. A Bíblia diz que Jesus pegou aquela comida e repartiu. Ele não só repartiu, como ele partiu antes de repartir. Ele partiu em pedaços e repartiu entre as pessoas que ali estavam. Bom, os pães, como você sabe, naquela época eram como se fossem massas de pizza, certo? Então não pense no pão que nós temos hoje, fatiadinho assim, não. Eram como se fossem massas de pizza. Então imagine agora 5 massas de pizza, 5 massas de pizza brotinho, sabe? Mini pizzas. 5 massas de pizza de cevada e 2 lambaris, ou 2 sardinhas, ou 2 piabas, como caber na sua cabeça. Repartir as massas, fica até mais fácil de assimilar isso na nossa cabeça. Agora, como que se parte um lambari, uma sardinha? Em quantos pedaços dá para partir um lambari, uma sardinha? Olha, eu acho que no máximo 2. Jesus parte aqueles alimentos e dá para os discípulos distribuírem entre as mais de 12.000 pessoas que ali estavam. E a Bíblia diz que quanto mais eles repartiam, mais comida ia aparecendo. Ao ponto de, no final, quando todos estavam já satisfeitos, eles ainda recolhem aquilo que sobrou. E do que sobrou, deu para encher 12 cestos. Portanto, naquele dia, nós tivemos uma multiplicação de pães, de peixes e de cestos, porque ninguém começa distribuindo 5 pães e 2 peixinhos com 12 cestos. Multiplicação de pães, peixes e cestos acontece aos olhos de todas as pessoas que ali estavam. Para lembrar, uma informação preciosa para todas as pessoas que ouvissem essa história pelos séculos dos séculos. E qual é a informação preciosa? Que não interessa o que você tem nas suas mãos. Se as coisas pequeninas que você tem forem colocadas nas mãos do Senhor, elas serão suficientemente grandes para abençoar aqueles que estão ao seu redor. Você consegue entender isso? Não importa se o que você tem é muito pouco. Importa que o pouco que você tem seja colocado nas mãos do Senhor. Não interessa se as suas habilidades, aos seus olhos, são pequenas. Se elas forem colocadas nas mãos do Senhor, farão uma grande diferença na vida daqueles que estão perto de você, ou até mesmo longe de você. Não interessa se a sua oferta é semelhante à oferta da viúva pobre, como está registrada na Bíblia. Se ela for colocada nas mãos do Senhor,
ela fará a mesma coisa que uma oferta milionária. E não interessa se você tem 10 ou um dom. Se você tem 10 dons ou tem um dom, se isso for colocado nas mãos do Senhor, vai se tornar uma bênção enorme para a vida daqueles que cercam você. Há um tempo atrás, eu era pastor lá no Mato Grosso do Sul, quando me deparei com uma situação muito interessante. Era o meu primeiro distrito pastoral, né? Aqueles que estão chegando a esta comunidade aqui pela primeira vez, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós organizamos as igrejas através de um distrito. Ou seja, é uma composição de igrejas, um grupo de igrejas. E esse meu primeiro grupo de igrejas que recebi, quando eu tinha 24 anos de idade, eu acho, quando recebi esse grupo de igrejas, eu me deparei com uma pequena igreja. Ela não era a menor, tinha uma menor que ela ainda. Mas essa pequena igreja, ela tinha uma senhora. Nessa igreja havia uma senhora muito contundente em tudo aquilo que ela fazia. Ela, inclusive, colocava medo nos homens mais convictos de sua masculinidade. Porque ela tinha tanto poder de argumentação e um jeitão assim, tão forte quando falava, que tudo que ela queria fazer, ela fazia. Em uma certa ocasião, eu, conversando com ela, perguntei a ela por que ela agia daquela forma. E descobri qual era a sua profissão. Ela era agente penitenciária. E ela disse, se eu não agir assim, pastor, o pessoal lá passa por cima. E eu não consigo desvencilhar as coisas. Em todo lugar eu ajo desse jeito. Falei, tá bom, mas na igreja vai ter que ser um pouquinho diferente. Senão as coisas não vão funcionar. Não é? Ela era uma mulher de um coração enorme, que recebia, inclusive, um salário razoável. Até que chegou o dia em que ela me convidou para ir à sua casa. Eu já havia dito a ela que gostaria de visitá-la, mas ela sempre dava uma desculpa ou outra. Até que um dia ela mesma me convidou, pastor, hoje o senhor pode ir lá em casa. Indo até a casa dela, eu percebi que alguma coisa não estava de acordo com aquilo que eu conhecia dela e da profissão dela. Sua casa era uma casa extremamente simples, mas muito simples mesmo. Pense em algo muito simples, e você pode, inclusive, multiplicar um pouquinho. Eu fiquei abismado com a sua casa. Não que seja problema ter uma casa muito simples, mas é que a condição financeira dela poderia dar a ela uma casa melhor. E ela só me permitiu ir naquele dia, porque naquele dia ela havia conseguido bater o chão que ainda não estava batido. Porque a sua casa era de chão batido. Não havia piso, era chão batido. Eu entrei, olhei, ela percebeu assim o meu espanto, porque eu não imaginava que com a condição que ela tinha, ela morasse naquele lugar. E ela então disse, pastor, eu sei que você pode estar estranhando, e antes que você pense que eu estou endividada, eu não estou. Eu nunca fiz uma dívida sequer na minha vida. Eu não compro nada a prazo, tudo é à vista. E você pode olhar e pensar, por que então moro num lugar como esse? Porque eu entendo que o que eu recebo não é muito, mas eu não consigo olhar para esse pouco que eu recebo e não colocar quase que tudo à disposição do Senhor. E por isso, pastor, eu não me importo de viver nesse lugar, desde que a obra do Senhor continue sendo avançada. Eu fiquei extremamente envergonhado diante daquela mulher, pois não imaginava que o seu coração estivesse tão cravado no Evangelho, a ponto de ela deixar de ter alguns confortos em função da pregação do Evangelho. Ela olhava para o que ela recebia, que para muitas pessoas seria razoável,
mas para ela era pouco diante do que ela poderia oferecer ao Senhor. E aquela mulher realmente fazia muito, muito para o Senhor. E ela tinha consciência de que tudo aquilo que ela tinha precisava ser colocado nas mãos do Senhor. Nessa manhã eu não quero dizer a você que você tem que se privar totalmente de algumas coisas, como fazia essa amiga, fazia porque ela faleceu. Não estou dizendo que você tem que fazer isso, mas é bem provável que muitos de nós ainda não estejamos tendo a mesma atitude do garoto e algo semelhante à irmã Ruth. É bem provável que o nosso coração ainda esteja em muitas coisas aqui. E ainda não estejamos, quem sabe, com o coração tão disposto a entregar tudo, por pensarmos que o tudo que temos é muito pouco, por sequer refletirmos sobre o fato de que o pouco, nas mãos do Senhor, pode abençoar muita gente. Tem gente que nesse momento nem imagina, nem sequer imagina, que nós podemos ter tantas coisas dentro do cristianismo. Pessoas que vivem num outro lugar, numa outra realidade. E volto a repetir, meu objetivo nessa manhã não é de maneira alguma dizer a você, se prive das coisas que você deseja, não, de jeito nenhum. Mas o meu objetivo nessa manhã é lembrar você que nós não podemos simplesmente agir como um outro grupo de pessoas que também está registrado na palavra de Deus. Pessoas estas que são conhecidas como Ananias e Safira, um casal que numa época em que as pessoas vendiam o que tinham para entregar e compartilhar com os demais, eles venderam o que tinham, retiveram parte do valor e chegaram então até a igreja da época e disseram: vendemos nosso terreno e tudo que conseguimos obter de valor está aqui, quando na verdade era mentira. A história da multiplicação de pães e peixes pode ser incrível por causa da multiplicação, mas não é por isso que ela é incrível. A história da multiplicação de pães e peixes é incrível, porque ali estava um garoto que tinha pão de gente muito pobre, que tinha peixes que eram muito mais iscas do que peixes de verdade para se comer. Mas ele não fez nenhum tipo de argumentação. A Bíblia simplesmente nos informa que o pouco que ele tinha, que era o seu tudo, foi colocado nas mãos do Senhor. O pouco desse menino, o pouco da Ruth e o pouco de milhares de outras pessoas estão nesse momento abençoando muita gente. Mas é provável que aos nossos olhos, o nosso pouco, ainda não esteja sendo colocado nas mãos do Senhor. É possível também que o nosso muito, porque alguns de nós podemos inclusive chegar à conclusão de que temos muito, sim. E é possível que o nosso muito também não esteja sendo colocado nas mãos do Senhor. E é por isso que, vez após vez, nós sempre continuamos sentindo falta de algo. Uma coisa que a Ruth me disse, e que me marcou muito: eu não sinto falta de nada, pastor. Eu não sinto falta de nada. Minha alegria é ver a igreja do Senhor crescendo. Bom, é possível que alguns de nós ainda estejamos sentindo falta de muitas coisas. E é bem provável que muitos de nós que ainda sentimos falta de muitas coisas, ainda estejamos retendo boa parte daquilo que poderia estar sendo usado para a causa do Senhor. Nessa manhã eu quero convidar você a entregar tudo que você tem, nas mãos do Senhor. E eu não estou falando só do seu recurso financeiro, não, de jeito nenhum. Porque eu posso muito bem entregar meus recursos financeiros para o Senhor e achar que isso é suficiente na obra do Senhor. Não.
Não, de jeito nenhum. Nessa manhã eu estou convidando você a entregar toda a sua habilidade, toda a sua família, toda a sua profissão, todos os seus dons, toda a sua alegria, toda a sua disposição, toda a sua energia nas mãos do Senhor. Porque quando entregamos tudo o que nós temos ao Senhor, seja muito ou seja pouco, pode crer, nas mãos do Senhor, o pouco se torna suficientemente grande. Nas mãos do Senhor, moedas viram milhões. Nas mãos do Senhor, pequenas palavras se traduzem em grandiosos sermões. Nas mãos do Senhor, pequenas atitudes são capazes de mudar o mundo. Você consegue me entender? Hoje é dia de se render a Ele, colocar tudo o que você tem nas mãos dEle e deixar que Ele pegue aquilo que para você é pouco ou muito e use em benefício de tanta gente. Que o Senhor faça da sua vida um grande milagre, que a sua vida seja uma ferramenta de milagre na vida das outras pessoas. Não guarde energias. Por favor, não poupe a sua vida quando ela pode estar sendo oferecida em disposição ao Deus eterno e todo-poderoso. Tem alguém disposto a fazer isso nessa manhã? De verdade? Então canta com a gente agora e declara isso ao Senhor. É a sua vez de responder ao apelo dessa manhã ao próprio Deus, pedindo a Ele que Ele lhe use da maneira mais incrível que Ele puder. Eu quero convidar você a cantar conosco essa música agora. A Ti eu vou clamar. Cante. Pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Oh, oh, oh. Por Ti vou caminhar. Pode ficar de pé. Tu és a direção, o som a me guiar. Oh, tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Oh, eis-me aqui, oh,
és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Repita, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Não interessa o que você tenha, seja muito ou seja pouco. Em nome de Jesus, coloque nas mãos dele e deixe ele operar um milagre que só ele é capaz de realizar. Senhor nosso Deus, assim como aquele garoto nessa manhã, nós estamos aqui nos comprometendo a entregar tudo que temos nas mãos do Senhor. Se porventura temos ainda guardado algumas coisas para nós, por favor, que hoje seja o dia de colocarmos toda a nossa energia, toda a nossa disposição, todas as nossas habilidades, todos os nossos recursos à disposição do Senhor, para que o Senhor use da maneira que o Senhor achar melhor, para que o Senhor faça os milagres que o Senhor julga serem necessários realizar. Usa cada um de nós, Senhor. E se tem alguém que ainda está pensando que o que tem é muito pouco, que este teu filho ou esta tua filha olhe para a história daquele garoto que com pão de gente muito pobre, com peixinhos tão pequenos, foi tão útil à causa do Senhor naquele dia. Nos faça também, Senhor, cada vez mais úteis diante dos teus olhos. Com pouco ou com muito, que não guardemos nada, que tudo seja colocado nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, irmãos. Um feliz sábado para todos. Irmãos,